gravação e neste momento já está do teu lado, Sara. Vamos a isso. Eu vou-me calar porque hoje não sou eu o motivo de conversa, portanto... Xiu! Gonçalinho, Salinho, ficámos a saber que Salinho, só mesmo os tios é que te chamavam assim. Vou fazer aqui, vou explicar ao auditório, ainda bem que é tudo gente... Já falas, hoje falas quando eu te deixar. Vou explicar que isto não foi nada preparado, estamos os dois de amarelo, mas não combinámos, portanto isto pode ser um bom Ou foste embora outra vez, que é a parte bonita. É sexta-feira é um dia de preparações. O Gonçalo tem andado cheio de pica para fazer todo este trabalho. Estou bem enquadrada? Tens ali um quadro atrás, um bocadinho mais para o teu lado esquerdo. Se quiseres chegar mas mais para o meio para tapar o quadro... Não. Queres que tire o quadro? Não? Chega-te para a tua direita para vermos o quadro. É a solução que eu te dou. Ai, tu preferes ver o quadro do que me veres a mim. Está bem, pronto. É só porque está aí uma obra de arte e eu não quero estragar a arte. Diz, desculpa. Está bem. Ok. Sexta-feira é um dia complicado. Para algumas pessoas pode não ser. Para mim normalmente é. E não sei se também para ti. Mas pronto, estamos cá. Eu fiz o desafio ao Gonçalo. Lancei o desafio ao Gonçalo. Acho que era muito mais interessante ter... Era interessante, sim. Se a internet estivesse boa, também era interessante percebermos o quanto interessante era ser interessante, mas realmente sem internet fica sem se saber quem é o interessante. Mas é interessante saber encher chouriços, porque a Sara, entretanto, foi ali à quinta, neste caso, à procura da internet. Ela deixou esta imagem para todos nós ficarmos contentes, vermos ali o quadro dela por trás, um quadro bonito, com uma flor cor-de-rosa, mas, entretanto, é como eu digo, isto ficou interessante a partir do momento que fiquei a falar sozinho. Estes monólogos também são interessantes para encher chouriços e, portanto, estamos só à espera que a Sara resolva carregar no botão certo e tire o pé do fio. Ela continua a pisar o fio da internet e, portanto, fiquei eu aqui sozinho. Muito bem. E acho que é muito interessante estarmos aqui a conversar sozinhos. Deixava aqui várias informações antes da Sara voltar a ter internet, de que nada foi combinado, como ela diz, mas, efetivamente, a questão aqui que é importante realçar é que ela deu-me... Sara... A gente continua a gravar. Tivemos sim, aqui... sim. Eu estive a encher aqui uns chouriços, aqui um bocadinho, e estive a dizer a toda a gente que tu te enganaste no NIB que me deste para eu te fazer a transferência do pagamento aqui da entrevista. E apareceu-me aqui com 20 números. O NIB é com 21... E assim não sei como é que vou pagar este favor. O problema da internet é meu, porque eu continuo a ver-me lindamente e isto continuo a gravar. Portanto, eu estive aqui a fazer também aqui a encher chouriços. Estivemos a encher chouriços. Depois tu estás a ver a gravação. Puseste o pé no fio que eu vi. Eu tive um corte aqui de quadro antes desta transmissão, se calhar ainda resquícios disso. Muito bem. Agora a falar a sério, depois já me calei. Dizer que, no mínimo... cabia-nos a nós, que tivemos o privilégio de ter os 30 minutos com o Salinho, de nos colocar, de invertermos papéis e de percebermos, olha, quem é que está a entrar? É o cão ou é o filho? É a mãe dos filhos que passou por aqui. Paula, boa noite! Viste? Pronto, olha, Paula, boa noite. Paula, boa noite! Ela diz olá e diz que não foi a porta sozinha, não foi nenhum fantasma que passou por aqui, a porta, e agora de repente, reparem bem, a porta a fechar-se sozinha, se não se sabe como, já está. Coisas fantásticas que só se vê na internet. Dizem que é fake news, vá. Mas continua, Sara. Eu não consigo ter um momento sério de introdução da entrevista. A ideia é essa. Gonçalo, obrigada. Obrigada por estes 30 minutos que nos tens dado com tanta gente fantástica e, portanto, hoje são os teus 30 minutos de fama. Já lá vão 4 minutos. Vê lá bem. Eu acho que nós temos direito a prolongamento por causa dos problemas técnicos. Está bem. Então, diz-me uma coisa. Eu não vou seguir o teu guião, porque eu não tenho guião. Eu também não tenho guião. Vou começar por aquilo que tu agora tens feito no fim, mas eu vou começar por isso. Então, então o menino resolve ir à rádio dizer que percebe muito de Fórmula 1 e, portanto, quer fazer parte da equipa do 16 Válvulas. Foi isso? Mais ou menos isso, exatamente. Estamos a falar da década de 80, finais da década de 80, em que há um jovem que começa a ver Fórmula 1 em 1981, numa boa altura, com Fórmula 1 pela rádio, apenas isso, era a rádio comercial. Entretanto, mais uma vez, estou sozinho ou não estou? Outra vez sozinho? Eu estou a ouvir perfeitamente, não sei quem é que está parado. Tu estás parado no meu monitor, eu estou aqui giríssima.
Mas Pronto, não ok. sei, não sei. Mas de continuar para dizer que em 1981 ouvia-se Fórmula 1, não se via, mas ouvia-se na rádio comercial. Jorge Pego era a pessoa com quem eu ando atrás para fazer uma entrevista da vida dele, mas até agora já cheguei a vários pegos, mas ainda não cheguei ao Jorge. Portanto, é de ser uma última entrevista antes de me reformar, vai ser precisamente com este senhor que me trouxe a paixão da Fórmula 1. E chegávamos a 81 e era o ano da consagração de um piloto que me acompanha ao longo da vida, que tive o prazer de o entrevistar, de nome Nelson Piquet. Ele, em 1981, conquista o campeonato, sim, conquista o campeonato de uma forma brilhante e que faz com que, para todos os efeitos, eu fique apaixonado realmente pela modalidade. Modalidade essa que me leva, como digo, no final dos anos 80 a ter a mania, lá está mais uma vez a mania que sabia alguma coisa, e sabia que havia um programa que falava de desporto motorizado na Rádio Jovem de Évora. Entre outras pessoas conhecidas, tinha um contacto com o Rui Soares, que tinha também uma ligação à rádio, e que, vamos dizer as coisas, terá sido o interlocutor para eu chegar à fala com a equipa 16 Válvulas, e fui bem recebido, posso dizê-lo, fui muito bem recebido, tive direito a sentar-me em frente à mesa que tinha lá os botões, mais tarde ocupados pelo Diniz, o famoso Mendeiros, e disseram-me, olha, quando esta luz estiver vermelha, tu carregas aqui neste botão e baixas o potenciómetro até ficar verde. Portanto, é o teu papel, como vais ter agora nos próximos tempos, portanto, vais estar na rádio a mexer em botões, que é a parte melhor do que falar de Fórmula 1, está bem? E foi assim que aconteceu. Portanto, para todos os efeitos, entro como técnico e de um momento para o outro dou-me por isso, estou sentado dentro do gabinete a fazer a emissão, claro, dentro do espaço da Rádio Jovem, por baixo das escadas da Associação de Estudantes, com a vontade muita de falar de Fórmula 1, com quem nos ouvia, e depois vocês já conhecem o resto, digo eu. Pronto, é isso mesmo. É a parte interessante é eu falar sozinho, cá está ela mais uma vez, com uma cara tão sorridente, a Sara. Isto está mesmo a correr muitíssimo bem do meu lado. Olá! Sem luz agora sem luz. Agora É a parte interessante. escadas, palavra de honra, isto não podia estar a correr pior. Que Não, ainda há hipótese de correr pior, que ainda vai correr pior, mas pronto. Mas é interessante, nunca tinha feito nenhuma. Nas escadas, isto é uma homenagem à minha entrada na Rádio Jovem no vão de escadas da Associação de Estudantes. mas não é o vão, isto é mesmo a escada. Pronto, até é uma homenagem parecida. Eu vou explicar ao auditório da Rádio Jovem que eu estou a tentar aproximar-me do router, mas não sei se vou ter sucesso. Também tenho ali quadros. Mas tens que explicar aqui. Explica quem é o router. Giro também. Explica quem é o router. A gente pensa que é o teu marido, mas não, diz já que não. Não tenho marido. Eu sou uma rapariga solteira e boa rapariga. Está bem, mas pronto, fico-me por aqui, ok. Olha, mas é um quadro bonito, sim senhor. É um quadro bonito, dos aviões. Também para trazer memórias. O que é esse quadro que traz de memórias? Conta-me lá. Não és tu que estás a fazer a entrevista hoje. Eu quero saber mais dessa parte da década de 80. Porque é que tu, para além da paixão da Fórmula 1, porque eu perdi agora um bocadinho, não perdi tudo, perdi um bocadinho, e portanto posso estar agora aqui a repetir alguma coisa, mas para além de se ter uma paixão pela Fórmula 1, não é só isso que faz um puto ir... portanto, tu tinhas que idade? 12? Quando foste lá bater à porta do vão de escadas? É assim, se formos fazer as contas assim muito rápido, estamos a falar entre 13... 15, 16 anos. 16 anos, vamos fazer este. Mas que eu continuo com esta dúvida. Acreditas que, passados estes anos todos, ninguém me esclarece qual é a data de início do 16 Válvulas, porque o António Ribeiro perdeu por completo a data da fundação. Eu insisto com ele de que tudo será passado em 1983, mas já me explicaram que não há hipótese, a rádio ainda não existia nem no quarto do centro. É assim, eu no outro dia que surgiu, na conversa, já não sei com quem, surgiu essa dúvida. Eu depois, até era para colocar nós temos um recorte de jornal do DN, de um suplemento que havia no DN, que a irmã do Sérgio chegou a escrever para esse suplemento, o Carlos Carapeto também, e eu ainda consegui ter umas coisas minhas publicadas, que era para a IDN jovem, assim uma coisa, em que o Sérgio conta a história. E realmente a rádio, a data que está como de início é 1985. Portanto, no quarto dele. No quarto dele, o 16 válvulas, segundo aquilo que eu me lembro, atenção, poderá ter surgido a ideia ali na saída do quarto do Sérgio para a Rua de Macedo, isso aí só o António Ribeiro é que poderia ajudar, ou o Zé Silva Neves, mas não pode ser 83. Ok. Não, porque as minhas memórias mais fixas da Fórmula 1, depois de 81, de ouvir na rádio e ver imagens, é quando eu começo a trabalhar um bocadinho mais nas revistas estrangeiras de especialidade e fixei 1983 com o acidente de um piloto, que eu depois mais tarde entrevistei e que teve uma parte engraçada, mandou-me ir a um tal sítio porque eu às 7 da manhã
no Estoril fui fazer a entrevista ao piloto, o piloto italiano, infelizmente já falecido, Andrea De Cesaris, que aparecia nessa imagem que eu tenho da Fórmula 1 de 1983 a ter mais um dos seus imensos acidentes em Brands Hatch com o carro virado ao contrário, e é a minha memória que eu associo à Rádio Jovem, mas é natural que não seja assim, isso não. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa, que extraordinária memória, Gonçalo, porque uma das coisas que tu já reparaste ao longo das entrevistas que tens feito e que vais continuar a fazer, obviamente, porque é para isso que te pagam, e é para isso que tu deixas e bem, e com o nível certo. Há pessoas que não têm o nível certo. Retroativos e não sei o quê. E pronto, pessoas, acredito que algumas delas muito... Este relógio é por causa disso. Tenho este relógio com o dinheiro. Eu não faço ideia porque tu ficaste paradinho na imagem, mas estás lindo. Estás lindo. Obrigado. Amarelo, parece o Ayrton. Mas já reparaste que ao longo das entrevistas, muitas das pessoas têm lapsos que é normal... Não é? Nós não conseguimos lembrar exatamente, como tu também não consegues lembrar exatamente a data. Agora, é fantástico a capacidade que tu tiveste de armazenar, e parece-me que essa é uma das características que eu associo a ti. É a tua velocidade de processamento de imagens, memórias, factos, nomes, datas, porque tu és verdadeiramente um apaixonado pelo desporto motorizado, não é? Posso dizer que, e aqui mudando um bocadinho e não ir contra aquilo que me estás a dizer, sou um apaixonado essencialmente pela comunicação, talvez a mais. Eu vim a descobrir isso, pensava que era a Fórmula 1, mas depois vim a descobrir outras modalidades que são fantásticas, Sara. Agora, posso dizer que a nível de comunicação, e era uma das coisas que eu tinha guardado, uma das minhas frases que eu tinha guardado para ti, era dizer-te que hoje em dia, quando não faço uma entrevista em cada dia que passa, ou em cada noite, porque eu só posso fazer as entrevistas à noite devido ao meu a fazer profissional, mas se eu passo um dia sem fazer uma entrevista, fico fora de mim, vamos dizer as coisas assim. Isso é quase uma adição, não é? Ficas com... É isso, é um vício em que eu tenho que fazer uma entrevista. Por isso é que eu agora ia dizer outra coisa que não estava previsto, que é o facto, porque é que eu tenho feito as entrevistas agora diariamente para o 30 Minutos com, porque os pilotos nesta altura estão ou com as suas modalidades suspensas, os seus pilotos não estão em competição e os pilotos nesta altura não estão disponíveis, nem há nenhum motivo de entrevista. E, portanto, a parte do desporto motorizado está adormecida, mas eu satisfaço o meu vício fazendo estas entrevistas de 30 minutos como, e continuo a praticar a mesma escola como se estivesse a falar com um piloto, falo com todos vós. Posso adiantar que já tenho outra para amanhã, ainda não vou revelar, mas vai ser uma entrevista que eu tenho muita curiosidade, porque vai juntar desporto e Rádio Jovem. Mas pronto, eu já não posso revelar mais. Então, quando falaste aí que essa descoberta pela comunicação e não só, já toda a gente deu para perceber a paixão que tens pelo desporto motorizado, já percebi que não é só Fórmula 1, por acaso tinha curiosidade de te perguntar, mas depois tu ias-me dizer que isto era um bocadinho... Esta foi aquela altura. Diz, agora não ouvi, desculpa. Estava a dizer que tinha para te perguntar, e era a altura em que tu me ias dizer isto não é aquela coisa do que dizem os teus olhos, mas Fórmula 1 ou todo o terreno, o que é que realmente motivava? Acabaste por me responder antes da pergunta, que é, não é um desporto motorizado só, é o facto de poderes, por via do desporto motorizado, comunicar. E tu no teu dia-a-dia, a maior parte das pessoas sabe, não é? Até porque tu falas muito em NIDOS, o que é que tu achas que... tu és bancário há quantos anos, Gonçalo? Entrei em novembro de 1991. Portanto, já és... É fazer as contas, como dizia o nosso ex-ministro. Exatamente. O que é que tu achas que a rádio e essa paixão pela comunicação te transformou enquanto profissional? Um bancário tem muito contato com pessoas, mas também é verdade que nós encontramos bancários que têm tudo menos essas soft skills para se colocarem no lugar do outro, para comunicarem com as pessoas, para prestarem um serviço que também tem que ser muito empático, não pode ser só de cálculos de taxas, de spreads, de saldos negativos ou positivos, de contas ordenado ou outras coisas desse género. Com certeza que isso... Eu que tenho para te dizer, Sara, e digo-te... Diz. Ajudou-te na tua profissão? É isso que eu pergunto. Sim, sem dúvida. Fundiram-se uma coisa com a outra, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa que eu te posso dizer, e quem está a ouvir também, vou pedir o favor de ninguém, quando seja atendido por mim na minha instituição bancária, que é apenas isso, o melhor banco em Portugal, não, passando aqui a publicidade, porque eu não estou a dizer que é o Milênio BCP, mas pronto, é o maior banco em Portugal. Agora passa aqui um banner com a publicidade. Sim. Não, esse é para mim, para o meu. Bom, mas eu ia dizer, é que não me
quando estão a ser atendidos por mim, nunca falem que gostam de desporto motorizado. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto é que se algum cliente tenha o azar de se cair a dizer, por algum motivo, ou porque tem um e-mail para eu pôr na ficha dele com corridas, qualquer coisa de corridas, ou que me faça lembrar alguém, ou porque tenha um apelido de competição, não sai dali sem levar a minha dose habitual. Portanto, eu tento-me conter quando estou no atendimento, mas quando se juntam as duas coisas, fujam do pé de mim. Pronto, tão simples como isso. Há muita gente quando já te aconteceu haver pessoas que te digam assim, você é que é aquele Sim. que faz... Qual é a sensação? Conta-nos lá, assim, um episódio engraçado desses, de no banco, a fazer um depósito, ou a abrir uma conta, ou a tratar de um crédito e às tantas dás-lhe um cartão. Gonçalo Sousa Cabral, este nome não é estranho. Sim, isso já me aconteceu, efetivamente, e acontece-me com aquela sequência porque eu, quando faço o programa de rádio com o António, faço sempre questão de dizer que é Gonçalo Sousa Cabral. E para explicar, porque o meu pai tem o mesmo nome, o mesmo apelido, somos os dois Gonçalo Cabral, mas no meio distinguimos por um apelido que está trocado pelo meu avô, trocou o apelido, e o meu pai é Gonçalo Campos Cabral e eu sou Gonçalo Sousa Cabral. Portanto, faço questão de usar esse nome. E as pessoas, de facto, quando me conhecem lá do banco e que veem o nome, é muita coincidência. Quer dizer, Gonçalo Cabral, tudo bem. Mas Gonçalo Sousa Cabral no banco e na rádio era muita coincidência, ainda mais em Évora. E há pessoas que perdem a vergonha, vamos dizer, não vamos chamar a vergonha, mas perdem, de facto, a timidez e perguntam-me se tem alguma coisa a ver com um programa que se fazia na radiotelefonia do Alentejo a determinada hora. Pronto, e aí confirmo que essa situação ocorre. Mas acontecia mais. E depois nunca mais te calas. Começas a falar e fazes logo ali uma emissão, é isso? Meia culpa. Mas queria te dizer, isso só acontecia, deixa-me só que te diga isto, quando fazíamos o programa, por minha sugestão ao António Ribeiro, e quando começámos a fazer esta terceira vida, como ele diz, do 16, quando começámos a fazer programa aos domingos às 9 da manhã. Que é uma coisa interessante. Portanto, ao domingo, só um determinado número reduzido de pessoas é que ouviam o programa, mas eram firmes, eram pessoas que... eram fiéis, eram bons... Fiéis e adoravam a rádio, e adoram a radiotelefonia do Alentejo, e fixaram aquilo. E eu tive a ocasião de notar isso, como te digo mais uma vez, numa festa de aniversário da telefonia do Alentejo, chamaram-nos lá, porque nós somos, para todos os efeitos, avós, faltava ver a cara, e convidaram-nos para essa mesma festa. E depois houve várias pessoas que estavam a assistir e porque chamaram a atenção porque, de facto, a família Pissarra dizia aqueles senhores são os que fazem o 16 válvulas, a Gonçalo Sousa Cabral e o António Ribeiro. Pronto, logo uma grande festa, porque finalmente, depois vieram ter comigo 2 ou 3 pessoas, olha, finalmente conheço, gosto muito do vosso programa, é bom aos domingos para me fazerem companhia quando eu me vou deitar a essa hora, não é a hora que se levantam. Outros são os que vão de bicicleta, que fazem os passeios de bicicleta aos domingos de manhã, levam uma companhia musical e aí vai o 16 válvulas. Mas isso era até passarmos para um novo horário. Gonçalo Sousa Cabral, e como é que o menino lida com a fama? Depende da fama. Se for a fama da parte musical, aquele programa e a série, eu aprecio bastante. Não, essa é a notoriedade. Essa assim, que importância, eu não sei a partir de que altura é que isso começou a acontecer na tua vida, mas as pessoas associarem o nome à voz e à importância, que peso é que isso tem? O que é que isso significa para ti? Foi importante? Não é uma coisa importante? Conta-nos um bocadinho disso. O impacto de estar numa rádio, pronto, no caso estamos a falar de um bocadinho da história da jovem, mas o 16 válvulas é por si só um símbolo tão forte que é transversal à história da rádio e ultrapassa a história da rádio e vai continuar. Das rádios. Das rádios, exatamente. Mas em que medida é que isso mexeu contigo ou ainda mexe? É assim... Antes de mais, é bom, é gratificante ser reconhecido. Pronto, primeiro sentido, porque quando faço o que faço é para os meus ouvintes, faço para as pessoas que queiram conhecer um bocadinho mais daquilo que é o desporto motorizado. Acho que em Portugal ninguém faz isso e por isso eu insisto muito no meu trabalho. A divulgação até 2009 era à base de Évora, trabalhávamos à base de Évora e era conhecido na região, sem dúvida nenhuma, com apontamentos em alguma da imprensa escrita. Mas a vocação era a voz e a partir de 2009 é que se dá um boost muito grande quando, neste caso, deixamos de estar na Rádio Jovem, somos aceitos no nosso projeto. Somos aceitos não, porque o António, entretanto, teve que sair por fazer os profissionais, mas eu assumindo o branding, portanto, a marca 16 válvulas, levo-a para a Radiotelefonia do Alentejo numa primeira passagem por lá,
onde reconhecem o nosso trabalho que é feito na Rádio Jovem, onde reconhecem o nosso trabalho da divulgação do desporto motorizado, já numa tentativa a nível nacional, e é nessa altura que nos é dada a carta branca para podermos fazer como quiséssemos o 16 válvulas. A partir, recordo, 2009, não é? A partir de 2009 é a explosão das redes sociais, o famoso i5, para quem não conhece, era uma das redes sociais. É a primeira onde nós entramos, temos alguma receptividade. A seguir temos a ligação via Skype, também com a interação com os nossos ouvintes, mas o boom mesmo é com a ligação a nível de internet, com a ligação inicial no Facebook. É quando começam o Facebook e aí aproveitamos em pleno, volto a dizer, essencialmente, e alguém que ajudava a fazer a emissão na altura, mas é nessa altura que se dá o boom porque saímos para a versão internacional do 16 válvulas. 16 válvulas deixa de ser Évora, 16 válvulas deixa de ser Portugal e passa a ser uma marca internacional onde eu posso dizer que vou buscar pilotos onde quer que eles estejam. Se tiverem o azar de me dar um número de telemóvel, e eu consegui naquela altura, em 2009, numa parceria que tinha com uma empresa de agenciamento de pilotos internacional, uma empresa portuguesa, mas tinha muitos pilotos, e que nos facultava os contactos internacionais de qualquer piloto que eu quisesse, e foi a partir desse momento que se dá a explosão internacional do 16. Posso-te falar só por exemplo, de uma entrevista feita ao famoso Emerson Fittipaldi, quem não conhece as curvas à Fittipaldi, não é? Mas o Emerson Fittipaldi... Eu manava nessas coisas, já ouvi falar nesse homem, sim. Pronto. Esse senhor foi múltiplas vezes campeão do mundo de Fórmula 1 e que teve o direito a ser entrevistado pelo 16 válvulas na sua quinta no interior do Brasil. Sossegadinho, deram-me o contacto, sim senhor, tive o privilégio então de fazer a entrevista em direto para a rádio, neste caso para a radiotelefonia, para exclusivo nacional e, portanto, internacional, com algumas frases importantes. No meio de tudo isso, temos a questão, então, de ser também reconhecido pelos meus pares. E quando eu digo os meus pares, é a outra imprensa ligada ao desporto motorizado que começa a perceber através das redes sociais que há um trabalho que é feito a partir de Évora com alguma utilidade que não é feito por mais ninguém. Onde é que vem o primeiro reconhecimento pelo Autosport, que nos faz o convite para passarmos a fazer as entrevistas que eles nos sugerem ou nós fazermos, mandar as entrevistas para eles e eles publicaram em papel. A partir daí tornou-se evidente a notoriedade, a marca 16 válvulas, que hoje em dia é visível e eu agradeço para tal, para todos os efeitos, a colaboração de todos ao longo dos anos, mas neste momento vê-se quando vamos a uma pista, quando vamos a uma prova de ralis, quando vamos a uma prova de motos. Sim, sem dúvida nenhuma. É que toda a gente já sabe quem é o 16 válvulas. Gonçalo, deixa-me fazer-te uma pergunta. Não deixo. Deixas. Pá, já vou falar muito, mas pronto, isto é por conta daquele início atribulado. Eu estou tão 22 minutos. Ficou gravado. Não, nós hoje vamos fazer mais. Olha, deixa-me partilhar contigo um pensamento meu e que eu acho que agora estava-te a ouvir e que me faz crer que quando penso isso, olha, eu já não sei em que posição é de estar sentada nas escadas. Tu achas que se as rádios locais, na altura em que começaram a viver grandes dificuldades de ordem financeira, que todos nós sabemos que o projeto que o Espírito Santo agarrou na tentativa de lhe dar um rumo e o quão difícil foi e as implicações que teve de ordem financeira para eles, não é? Na altura ele e a Maria José Saragossa, e portanto, e o difícil que era manter um projeto destes. Eu quando hoje em dia acompanho as grandes rádios nacionais que têm a lado a lado com a emissão rádio, as redes sociais, a internet, tu imaginas que se na altura em que nós tivemos que fechar e que tantas rádios locais fecharam, se nós tivéssemos já esta capacidade, que possivelmente o projeto Rádio Jovem ainda existiria, porque teríamos tido capacidade de o rentabilizar, de ter público, de por isso trazer mais publicidade, ou achas que isto só poderia ter acontecido numa fase em que só já estavam mesmo os melhores, as grandes marcas que entretanto se afirmaram no espectro radiofónico? É assim, a base estava lá toda, isto é, tu eras a Rádio Jovem, mas tinhas jovens, e os jovens esses, qualquer coisa que surgisse a nível de novidade das redes sociais, sem dúvida nenhuma que estariam ali e estariam ao nosso lado, não há dúvida nenhuma. Mas para isso tem que haver as tais bases, e sem dúvida nenhuma a questão monetária era a parte mais importante. Eu aqui utilizaria, vamos dizer as coisas, vou utilizar aqui um exemplo que para mim representa muito do que é o desporto motorizado e que pode ser aplicado para aquilo que me estás a dizer, mas posso-te explicar, por exemplo, a seguinte situação. Estamos a imaginar 2008, 2009, estamos a falar do ano em que há um senhor engenheiro que se lembra de fazer uma pista para corridas.
no meio do deserto algarvio. Na Serra Algarvia, no sítio em que ninguém se lembra de fazer uma pista, mas há um engenheiro que acredita, que sabe, que quer e que faz. E concretiza em 2009. Conclusão, 2009 ele inaugura um autódromo, o melhor do mundo, na minha opinião, a seguir a Spa-Francorchamps, para mim é o melhor circuito, mas isso é uma nota apenas. Mas em 2009 sonha-se com algo em grande. Passados poucos anos temos crises monetárias, crises internacionais, crises em Portugal, entradas de troca, enfim, o projeto esteve praticamente arrumado, não teve hipótese de continuar e esteve para fechar se não fosse algum programa específico de vitalidade, não é? Como se chamam os famosos PER. E o que é que acontece? Um engenheiro, com todas as dificuldades, continua a lutar, mas não deixa ir abaixo e volta a renascer, como nós sabemos hoje em dia que temos, nesta altura, o Grande Prémio de Portugal, não só de Fórmula 1, mas também de MotoGP, confirmado no autódromo. O que é que eu quero dizer com isto? Temos um autódromo que tinha um defeito até este ano de ter nascido 10 anos antes, certo? E que bastava que não tivesse sido feito em 2008 e as coisas tivessem sido feitas 10 anos depois e teríamos a falar de um circuito diferente. Ok. Pronto, teríamos uma coisa completamente distinta. Felizmente já veio o reconhecimento, está aí a Fórmula 1, está aí também a MotoGP, temos este fim de semana as Superbikes, mas o que eu queria dizer, ou é o momento certo para tudo, ou depois deixa-se passar. E aqui na rádio acho que foi mais ou menos essa situação. Ok. Olha, então aí nestes anos todos de rádio, tu nunca experimentaste fazer mais nenhum programa de rádio? Não tapaste buracos nenhuns, nem a pôr cassetes no Natal, nem a pôr discos de música ao vivo para tapar o buraco do gajo que não veio a seguir ao 16 válvulas. Olha, pior era ficar sem bateria, portanto eu vou ter que ir buscar um carregador. Vai falando. Eu fico a falar sozinho, sim, eu fico aqui a falar sozinho. Vai falando. O que é que eu te posso dizer? Posso dizer que... Não ter uma entrevista normal comigo, porque eu sou a rapariga de que tudo é a lei de Murphy, quando há a lei de Murphy, e depois eu sou o Murphy ao quadrado, ou sei lá. Murphy, está bem. Sou a Murphy. Então o que é que eu te posso dizer? É assim, ou por opção própria, por opção que vem a surgir no momento, nós fazíamos parte da elite da Rádio Jovem. Eu, António Ribeiro, o Luís Peixe, o núcleo forte do 16, fazíamos parte da elite. E, portanto, alguma vez, alguém se lembrava de pedir a algum de nós para vir tapar buracos na rádio. Nem pensar, nós éramos a elite. Que era uma honra que não era concedida a todos, eu estou só à procura do carregador, que não era concedida a todos fazer programa a seguir ao 16 válvulas. Aposto que o gajo que ia a seguir a ti era quem, normalmente? Lembras-te? Não sei, porque íamos logo embora. Nós só íamos fazer o 16, éramos da elite, só íamos fazer... Adeus, que eu agora não te ouvi. Adeus. Diz. Tu fizeste ao som. Espera aí. Agora já, ok. Diz. Acima das escadas, mas com o carregador. Olha, ficava bem agora que is das escadas, está bem? Faz-me lá esse favor em direto, para eu ficar aqui no YouTube como o youtuber do ano. Não, olha, agora tenho luz, parece uma caveira. Estou a dizer, então, mas vocês acabavam de fazer o programa. E não estava lá o caramelo que ia fazer programa a seguir. E vocês iam-se embora e faziam o quê? Punham um disco e pronto? Corria sempre tudo bem. Corria sempre tudo. Portanto, corroboras a minha teoria de que o gajo que fazia... Os gajos faziam um programa, ou as gajas, não me lembro se eram rapazes ou raparigas, faziam um programa a seguir aos 16 válvulas, até iam mais cedo só para encontrar as vedetas. Era isso? Mais ou menos isso. O que eu quero dizer com isto tudo, eu quero dizer é que realmente nunca fiz mais nenhum programa de 16 válvulas, exceto uma tentativa forçada de uma prima minha e de uma amiga de uma prima minha. Não sei se havia ali alguma função amorosa por trás, mas havia ali um conceito de me quererem a fazer outro programa. Convidaram-me para fazer um programa, durou, 2 emissões, acho que sim, que era o Regresso do Nero, em que eu é que escolhia tudo, eu é que fazia tudo. Basicamente era um programa apenas... que tu gostas, que é controlar a situação, é isso? Certo. E era um Regresso do Nero, era algo para vir incendiar a Rádio Jovem. Bom, mas no bom sentido. Claro que as coisas resultaram durante 2 emissões, mas depois, como era só eu, pronto, a coisa ficou para a história da rádio, que nunca mais ninguém se lembrou, ninguém sabe o que é o Regresso de Nero. Mas pronto, era apenas essa aventura. De resto, só 16. E já não é pouco. Portanto, o 16 válvulas era efetivamente
a única opção que existe, e ainda hoje em dia eu posso dizer que cheguei a fazer rádio a partir da minha casa com os aplicativos que existem para se fazer rádio em casa, na internet, e chamava-se 16 válvulas, não se chamava outra coisa qualquer. Cheguei a fazer 5 minutos de desporto motorizado, que era um apontamento à segunda-feira, na Rádio Diana, ali num período entre a saída, neste caso, da primeira vida na radiotelefonia. Houve ali um período que fui convidado para ir para a Rádio Diana, estivemos a fazer um programa, durante uns tempos ainda 16 válvulas, mas depois pediram-nos, devido ao tipo de informação que era específica, e como eram só 5 minutos, pediram-me e eu também insisti um bocadinho para que assim fosse. Eu acho que tenho ideia disso. Chamámos de outra coisa qualquer, não lhe chamámos para não preferir a marca 16 válvulas. Agora, ele continua a existir o 16 válvulas, isto é, eu fazia o apontamento para a Rádio Diana, gravado, que é uma coisa que eu detesto, posso dizer, eu não consigo. Fiz aquilo que tinha a fazer, porque era aquilo que me era pedido, mas detesto fazer programas gravados. Ou é direto, ou então não é programa. E que esse apontamento era de 5 minutos sobre desporto motorizado, mas tinha outro nome, a Rádio Motor, talvez, ou Rádio... acho que era Rádio Motor. Mas não era o 16. O 16 continuava a ser feito a partir de casa, como eu continuo a fazer as minhas entrevistas. Sara? Gonçalo, então... Quando 30 minutos, chegámos aos 30 minutos, vá. Está bem, mas nós tivemos muitos problemas técnicos. Está bem. Quando o pessoal vai-se embora, o pessoal acha tudo isto uma seca enorme, já ninguém está a ver. Portanto... Cala. Não me desconcentres, está bem? Quando eu agora te vou perguntar aquela parte que é quem são os nomes que tu fechas os olhos, ou com eles abertos, conforme tu preferires, e pensas em rádio jovem, quem são os nomes que te vêm à cabeça? Não me vais dizer António Ribeiro, Luís Peixe, Gonçalo Sousa Cabral, José Silva Neves, ou vais? Esses tornam-se obrigatórios. É aqui esta cicatriz. Vês a tatuagem que tenho aqui é para não esquecer mais do nome deles. Mas não. Para além deles. Todos os outros, vamos dizer assim, porque eu no outro dia e nestas entrevistas já consegui perceber um bocadinho de que sou de facto dos mais antigos da rádio. Eu, naturalmente, o António ainda mais antigo que eu, a fazer programa. E, portanto, fui acompanhando a entrada de vários nomes, de várias pessoas que se tornaram a estrela, e ainda bem que assim é, que ajudaram a fazer daquilo que foi a Rádio Jovem. Mas há alguns nomes que de facto me dizem mais. Para não ferir suscetibilidades, como eu já ouvi dizer aqui, só há um nome que merece aqui um destaque. Mas quais suscetibilidades? Não, estávamos aqui a noite toda. Falta naquela lista que eu consegui fazer de 150 nomes quando há 10 anos nós nos reunimos pela primeira vez depois de... Ok. E eu tinha que trazer aqui os 150 nomes, portanto não o vou fazer por uma simples razão. Eu quero fazer o destaque só a uma pessoa. Está bem? Está bem, claro. Posso? Enquanto o diabo esfrega o olho, como tu fizeste agora, enquanto esfregas o olho, o diabo... Okay. Para além disso, também tenho uma coisa dentro do olho, pá. Pronto. Força! Lá sabes o que tens no olho. Bom, o que eu queria dizer é que eu quero dar o destaque a uma pessoa porque eu estou à espera que ele aceite o meu convite para vir ser entrevistado, mas é um senhor de nome Dinis Mendeiros. Para mim, é o principal nome que eu destaco na rádio. Há várias razões para isso, mas posso dizer que a principal é que ele foi quem me fez criar uma conta de e-mail que eu não tinha até ter tido a ocasião de estar a conversar com o Dinis Medeiros. Na altura era necessário, e hoje em dia, mas pronto, era preciso um PIN ou escolher um código para o acesso para essa caixa de e-mail para o 16 válvulas. E aquilo que eu tenho para dizer, eu espero que ele não se lembre, ele já não se lembre qual foi o código que me deu para eu ajudar a escolher, mas ainda uso. Passados o quê? 20 anos, sei lá, ainda continuo a usar o mesmo código na caixa de e-mail do 16 válvulas, @sap.pt. O meu destaque para ele, porque estivemos até ao fim. Nós, eu e o Dinis, estivemos a fechar a rádio, fomos os últimos. Ele trazia a chave, encontrávamos lá nas instalações na Universidade de Évora, lá naquele gaveto que tínhamos também para fazer as últimas emissões, e convivi bastante com ele e queria deixar-lhe aqui um destaque, porque era uma figura sui generis, vamos dizer assim. Ele, com certeza, quando fizer a entrevista, porque ele agora não vai aceitar fazer a entrevista, porque já percebeu que eu vou apertar muito com ele, mas passámos alguns episódios engraçados que eu gostava de partilhar com todos vós e queria que ele aceitasse o meu convite para ser entrevistado. E gajas, não? Destaques? Gajas, por acaso... Estou a brincar contigo. Era um destaque e está tudo bem. Gonçalo, casado com a Paula, 2 filhos, pelo menos um cão. Não me digas nada, são nesta altura 3, vá. São 3, ok.
E o gosto? Um papagaio. Um papagaio. Continua mais, bicharada. Peixes? 2 caturras. Mais 2 que não sei o que são, mas fazem um barulho engraçado. Peixes, cágados, tartarugas. Acho que para já, a nível de jardim zoológico, acho que está feita a apresentação. Se me falha aqui algum, não, mas acho que não. Mas é mesmo isso. São os meus co-habitantes. São todos sócios do Sporting ou nem por isso? Se forem como eu, não, nem querem saber do Sporting nos próximos anos. E aqui vou abusar e vou aqui chamar a atenção e digo só isto. Varandas out. Varandas out. Deu cabo do meu clube, deu cabo da minha paixão. Mas pronto, estou-me a meter contigo. Está bem, mas fizeste bem. Ainda bem que alguém me ouve. Varandas out e acabou com o meu clube. Isto já não é o Sporting, não é o meu Sporting. Pronto, adeus. Olha, a paixão da rádio que perdura e dura, como as pilhas, passou para os filhos? Não. Nem sequer a paixão pelos carros. Nem sequer a paixão pelos carros? Só o meu mais velho começou agora a gostar de ouvir o som de um particular modelo de carro. Por de resto, nada de carros. Meto as corridas ali na televisão da sala, vejo a Fórmula 1 e ninguém se aproxima de mim. Pelo contrário, todos fogem dali do pé. Seca, é só o que dizem. E olha... já registaste... Posso só dizer uma coisa já agora, Sara, desculpa lá. Só para fazer aqui um comparativo com os filhos. Eu comecei a gostar de corridas aos 4 anos, quando o meu pai me levou ao autódromo do Estoril, que não faço ideia o que é que lá se estava a passar, mas com 4 anos levou-me ao Estoril e a partir daí tenho memórias de ver um acidente, inclusive quando tinha os 4 anos, mas a partir daí os automóveis nunca mais me largaram. Isto. Estava a perguntar se já registaste a patente para continuares a fazer a rádio, agora que estás a recuperar todos estes contactos. Mas estava a brincar contigo. Eu julgo que esta iniciativa tua foi muito importante pela altura em que surgiu, mas que teria sido importante independentemente de estarmos em cenário pandémico ou endémico ou outra coisa terminada em émico. Mas como já dissemos aqui ao longo desta breve conversa, as coisas têm um tempo para acontecer. E isto está a acontecer agora, está realmente a ser no tempo certo. E só tem este sabor porque passaram não sei quantos anos, independentemente da idade com que começámos, temos uma maturidade, uma experiência de vida e sem dúvida que a rádio nos tornou pessoas diferentes e que isso está nas nossas vidas. Mas aquela pergunta que tu fazes às pessoas, não a dos olhos, não é? A outra e se de repente nós voltássemos a fazer rádio? Tu dizias presente ou presunto? Não, sem dúvida nenhuma, eu era logo o primeiro. O primeiro programa que existisse era 16 válvulas, sem dúvida nenhuma. Pronto. E não esperavas que viesse o gajo para te render? Não, absolutamente. Quantos minutos temos ainda? Depende daquilo que queiras. Nesta altura já decorrem 37 minutos da primeira parte, aproxima-se o intervalo. Eles vão aguentar. O futebol é aos 45, faz intervalo, portanto ainda faltam 8 minutos. Se tu encontrasses o Aladino e ele te desse a lâmpada e que tu pudesses esfregar e pedir um desejo, porventura algum desses desejos seria deixar de ser bancário e passares a tempo inteiro a fazer comunicação nisto que tu tens tanta paixão do desporto motorizado? Não. Não, porque tenho a certeza que qualquer momento que pare de ser bancário e aguardo a qualquer instante a licença para poder descansar da parte do trabalho, será sempre... Já? Olha lá, nesta altura são 21 horas e 58 minutos, não é uma boa hora. Portanto, quando houver questão de quererem uma nova geração de funcionários bancários, eu serei o primeiro a voluntariar-me, desde que não perca regalias, que não perca qualidade de vida, mas sem qualquer problema abdicaria. Desbarrar com o Aladino porque a coisa está para breve. Não, é assim, não me falta muito, mas realmente até lá não seria um desejo que eu pedisse. Pedia outros desejos mais particulares, por exemplo, ter de volta uma senhora que me faz falta, mas isso já é outra questão para outras histórias, para outros filmes, que não são para os meus olhos. Não são para os teus? Mas porquê? Porque a rádio é um bom escudo para os nossos olhos, não é? E esta coisa, esta porra de nos estarmos a ver, às vezes...
porque essa senhora que eu falo está aqui por trás, está aqui dentro, muito lá para trás, muito escondida, e portanto não seria para esta nossa conversa, claro. Para esta nossa conversa, está bem. Olha, Gonçalo, qual é que foi a pergunta que eu não fiz e que tu gostavas que eu tivesse feito? Que gostava que tu me tivesses feito. Simpático e gentil auditório da Rádio Jovem, que o Gonçalo estava um bocado enervado, porque o Gonçalo, para além de ser do Sporting, ter aquela bicharada toda, amar de paixão desde os 4 anos, tudo o que é motor e faz barulho e coisa. Sim, acho que é essa a definição, sim. Ter uma grande paixão pela sua Paula e pelos seus amigos e por estas coisas todas, e ter uma memória que é uma coisa fantástica, que se lembra de tudo e de todos. O Gonçalo gosta muito de estar na sua zona de conforto e de controlar a cena, também já percebemos, não é? E de repente, quando eu lhe lancei o desafio do olha, Salinho, está na tua vez, tu topas que seja eu a fazer, pronto, há miúdas mais giras, não é? Elas agora têm aparecido, e miúdos também, e com grande estaleca nas entrevistas, e o Gonçalo aceitou, e eu estou muito, muito contente disso. Só fazia se fosses tu a pedir, não, se mais alguém me pedir eu não fazia, nunca. Mas eu senti que ele estava naquela do não é preciso calma, o que é que tu tens a ler? Eu nem tempo tive para jantar, nem para tomar um duche, para me pôr assim mais jeitosa, mas também com este início que tivemos. Mas havia alguma coisa que tu nos quisesses dizer, um episódio daqueles que tu pedes às pessoas, seja menos bom, para a gente rir mais ainda, porque nos habituámos a rir muito com o teu particular jeito de conversar connosco? Não, essencialmente esses episódios são os habituais, que só houve uma pessoa, tu percebeste isso, só houve uma pessoa a quem nunca nada aconteceu, e já foi entrevistada por mim, e portanto dou aqui mais uma vez a mão à palmatória. Não conhecia ninguém, mas ela esteve aqui esta semana. Mas realmente em relação aos episódios não há assim nenhum em principal destaque. Acontece o habitual, o CD porque não arranca, porque a branca tornou-se maior, mas vamos dizer assim, eu tive sempre as costas largas com o trabalho do António Ribeiro. Portanto, quando fazíamos emissão, fazíamos sempre os dois. E, portanto, se eu ia, o António também tinha que ir, e ao contrário, ainda hoje em dia só funciona bem a nível 16 vales com esta dualidade. A nível dos erros, como a maior parte das vezes eu confio e continuo a confiar, e hei de confiar sempre no António para o comando das operações, é raro acontecer-nos alguma coisa. Mas ríamos à bandeira despregada quando saía, de facto, aquela conversa que não era suposto sair, que estava o microfone aberto, porque o cedo... Conta-nos um desses episódios, é isso que Não, eu não te consigo dizer um, porque foram vários, estamos a falar de tantos anos, que aconteceu tantas vezes, e que ríamos à bandeiras pregadas. O primeiro que vier à cabeça, como aconteceu com o Kenner, e contou aquele... Do ar da graça dele, não foi? Pois. Exatamente. Pois, eu não tenho ares nenhum de graça para contar, mas é assim, eu sou de facto uma seca a ser entrevistado, porque não tenho esses episódios. Tenho muitos, mas não me consigo lembrar de nenhum. É o habitual, porque o CD, na altura, o vinil que saltava, ou porque a música não era suposto ser aquela. Tenho mais episódios fora daí, quando me pediram, por exemplo, e vou deixar essa nota sempre, que é eu ter sido convidado, com certeza devido ao prestígio, de ter estado na Rádio Jovem e também na Radiotelefonia, fui convidado para diretor de comunicação e marketing do Juventude Sport Clube. Estamos a falar de 2000, 2001. Era lá. É um lugar de peso. Era lá. Sim. E, portanto, o que é que obrigava nessa altura a fazer duas coisas? Uma primeira era fazer a Hora do Juventude, e eu já me estava a esquecer. Eu a dizer há pouco que não fiz mais nenhum programa, mas fiz na Radiotelefonia, porque era diretor do Juventude, o programa A Hora do Juventude, 1 hora de 60 minutos. Mas outra das minhas obrigações era estar no microfone de apresentação das equipas, portanto, no estádio Sanches de Miranda, onde me incumbiam de carregar com as caixas dos CDs, com o leitor de CD, a subir uma série de degraus, mas para poder dar o som ambiente. E aquilo que eu basicamente me recordo é precisamente isso, é aquilo que eu levo para contar aos meus netos, era o poder gritar golo. Eu tive a mania que sabia gritar golo numa altura em que só os principais é que faziam, mas eu achava que devia também dar um ar da minha graça e vá de gritar golo, e depois abusava. Quer dizer, as pessoas podiam me mandar calar, dizer assim, calce que o senhor não tem voz para gritar golo, mas pronto, não, deixaram-me à vontade e comecei a abusar. Diz? Achavam de graça. Não, mas tanto tinha caído em graça, vamos dizer assim. E então o que é que acontece? Naturalmente, entusiasmei-me e comecei a dizer o nome dos jogadores, da qual eu, de um canto do campo, lá mesmo ao fundo, eu imaginava que conseguia ver quem era o jogador que tinha marcado do outro lado do campo. E então aconteceu-me várias vezes gritar golo e dizer o nome do jogador que marcou o golo. Só que
esse estava do lado contrário à defesa. E portanto eu só via era o público que estava na bancada à minha frente a fazer-me sinais, a fazer-me adeus, e nessas alturas então sim é que me mandaram calar, porque quando percebi que não tinha mesmo vocação para o futebol, e aí sim, só mesmo para o desporto motorizado. Não tinhas. Não tem nada a ver com a conversa, mas pronto. Ok. Gonçalinho, Salinho. 44 minutos, já chega. É aos 45. Ok, está na hora. O que dizem os teus olhos quando acabas de fazer uma entrevista, como tens feito tantas maravilhosas e vais continuar a fazer destas dos 30 minutos com? O que é que diz os meus olhos? Quando que é uma alegria enorme. Diz. O que é que dizem os teus olhos? Que dizem que é um prazer enorme rever esta gente toda, esta malta maravilhosa que não se esquece da Rádio Jovem, mas acima de tudo, e aqui estamos a apontar num grau de dificuldade mínima nestas entrevistas, porque as pessoas que eu tenho entrevistado, todas elas eu conheço, todas elas eu sei uma história, cruzei-me com elas, elas conhecem-me e eu conheço-os a elas. O desafio vai ser maior a partir de agora, porque já estão esgotados aqueles que eu conheço, embora ainda tenha guardado, e estou à espera que ele tenha disponibilidade pessoal com o Alface. Antes do teu tempo. Sim. O Alface, estou à espera que ele tenha a possibilidade mental, psicológica, depois da grande perda que teve recentemente. Exato. Mas quando ele ultrapassar essa dificuldade, que venha ser entrevistado por mim. A Sónia Percheiro, a mesma coisa. Diz. O Fragoso. Certo, pronto. Mas eu aqui queria destacar também a Sónia Percheiro, que também está a atravessar um período complicado. Ficam daqui os meus votos e mandar-lhe um beijinho grande para ela. Estou à espera que se recomponha para eu poder trazê-la aqui também, para nos dar a conhecer. Muita gente fala dela, mas realmente falta falar sobre ela. E queria deixar essa nota porque vão começar a aumentar os graus de dificuldade. Eu vou começar a entrevistar a gente que conheço apenas de nome, com quem me cruzei nos corredores, mas que falta-me saber o resto. E, portanto, aquilo que diz aos meus olhos foi fácil. Obrigado àqueles que facilitaram este tipo de entrevistas. Tem corrido bem graças a eles. Eu, da minha parte, e isso faço também nas entrevistas do Desporto Motorizado, só faço 3 perguntas, não sei se já repararam, são 3 perguntas que eu faço aos meus entrevistados e por isso eles dizem que sim. E aqui é a mesma coisa. Portanto, a nível de rádio também faço sempre as mesmas 3 perguntas. Passado, presente e futuro. Basicamente é só isso. E basta estas 3 perguntas e consigo estar 30 minutos e se fosse preciso até mais tempo. E aquilo que vai acontecer é que daqui para a frente eu vou ter de descobrir mais das pessoas que eu não conheço, nomeadamente para amanhã. Tenho este desafio, ela já aceitou o meu desafio para fazermos a entrevista e eu vou falar com alguém que só conheço de nome, que foi uma pessoa que tenho a certeza me vai fazer uma entrevista extraordinária, mas vou ter que o descobrir na nossa entrevista. Gonçalo, obrigado. Oi. Obrigado, eu. Obrigada. Eu acho que o meu obrigada é o obrigada de todos nós. Obrigado também pela oportunidade. Mais uma vez vos digo, tenham paciência para mim. Eu, quando faço isto, não é por mal, é para tentar ajudar, mas, de facto, agradeço a compreensão de todos aqueles que têm aceito o convite. Todos têm passado por aqui. Tenho feito alguns passar por algumas dificuldades com as perguntas que faço, mas faz parte. Se fosse fácil, estavam cá outros, não era? Obrigada, Gonçalo. Sara, beijinho e também cumprimentos a todos e obrigado também por terem aceito o meu convite e venham mais. Beijinhos. Muitos. Beijinhos. Obrigado.